nessa época, assim, que eu estava começando a ver essas coisas, era engraçado, porque a música brasileira era quase uma música internacional, porque a gente não conhecia a música brasileira. Total, total. Bom, vale lembrar que pouco mais de 20 anos atrás o mundo era completamente diferente. Sinto também que eu fui apurando, assim, que eu fui evoluindo e que hoje minha música é mais legal do que era antigamente. Quer dizer, eu, eu sempre gosto mais do último disco, né? Mas Alô, alô, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, nosso podcast da escuta. Prestar atenção no mundo, esse desacelerador do tempo aqui que a gente tenta promover para prestar atenção no outro e uma história por vez, é lógico, né? Sem pressa, com calma, você no trabalho, na sua correria, seu momento de paz, quem sabe, curtir com a gente este momento. Lembrando que esse podcast é uma prática do jornalismo independente, então quem puder colaborar, tem o nosso Pix, telefonemaspodcast@gmail.com, tem o Apoia-se, aí tá tudo na descrição. Cola com a gente, dá essa força pro Telefonema seguir no ar. Meu convidado de hoje é muito especial, um cara que eu queria entrevistar há muito tempo. Gosto muito do trabalho dele desde o começo. Já vamos, sei lá, quase mais de 20 anos desde a sua estreia solo. E agora mais um capítulo dessa história com Pedra Selva. Curumim, seja bem-vindo, Curuma. Como que você tá? salve, salve, tô bem aqui, tô tentando desacelerar aqui. Pô, é difícil desacelerar, né? Depois que sai um disco tem que fazer muita coisa, né? Muitas tarefas. Com certeza. Quanto mais você cavar, mais vai aparecer coisa. E hoje em dia, em São Paulo, principalmente, né, desacelerar não é uma, não é fácil mesmo. Realidade. Agora, é curioso, né? Acho que desacelerar, coincidindo aqui com a proposta do podcast, é um dos temas que atravessa o Pedra, né? Quais temas acho que circulam ao álbum, além de desacelerar, de voltar à natureza, de tem um pensamento ali que você, pelo que eu entendi, desenvolveu quando a pandemia estourou e que com calma você foi trabalhando até o disco sair agora, em 2024, que é meio inacreditável, né, Curumim? Mas já vão lá 4 anos da pandemia. Parece que foi há 6 meses atrás, É, parece que faz do há seis início da meses pandemia, né? atrás, parece que também faz muito tempo também, ao mesmo tempo que a gente imaginar toda a transformação que aconteceu para a gente seguir fazendo as coisas, né? Né? De alguma forma, assim, parece que faz muito tempo também. Cara, com certeza o disco ele abre ali com uma fala que tem muito a ver, né? Que é, bom, tem muitas É, camadas, amigo. né? Mas uma das camadas é essa, né? Que na correria a gente vai perdendo contato com a gente mesmo, a gente vai perdendo assim questões essenciais da nossa vida que é, né? O que que eu estou fazendo aqui, né? A gente vai perdendo essa dimensão e vai só fazendo a próxima urgência, a próxima urgência, a próxima urgência. Então a gente vai perdendo contato com a gente mesmo, com o nosso ser e estar no mundo, né? Eu acho que o disco ele vai abordando em várias facetas assim uma questão, né? Que é isso? O que que realmente importa para a gente? Que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está fazendo nesse lugar? Essa coisa meio existencialista, assim. O, o disco foi feito. Qual que é o tempo dele? Assim? Desde quando você tá pensando ele? E o que mais te moveu nesse disco? Pensar as composições, pensar o som? Qual que é o motorzinho do disco, assim? Bom, eu comecei a fazer o disco na pandemia, né? Então são aí uns bons 4 anos fazendo, mas assim, na pandemia são as composições, né? Acho que foi onde as composições começaram a surgir.
Junto com isso também veio a necessidade de eu começar a aprender a mexer nos programas de música do computador, né? Então, também foi uma temporada ali que eu me dediquei a isso, assim, né? Ali dentro da pandemia, eu Foi sua precisava. primeira vez mexendo nisso? Eu sempre trabalhei de produção assim em conjunto, e aí eu sempre vinha com outros hardwares, assim. Eu gostava muito de trabalhar produção na MPC, né? Que é uma. Cara, é meio um drum machine, assim, sequencer. Sim. Eu sempre trabalhei mais por ali, assim. E aí eu tinha parceiros que faziam essa Tradução. transposição, essa transposição no computador, mas eu entendia bem o que o computador fazia, o que ele podia me as ferramentas que eu tinha Oferecer. ali, né? Eu só não sabia muito como fazer, assim, né, na prática, assim. Ah, então foi isso. Eu nem tinha um computador, para você ter noção. Eu tinha só um celular. Aí na pandemia eu juntei dinheiro ali para comprar um computador, porque era isso. Todas as gravações passaram a ser na sua própria casa, né? Então eu precisava muito ali para seguir trabalhando. E aí fui aprendendo a mexer e fui gravando, e fui fazendo disco. Aí já era um bom pretexto também para aprender a mexer, né? Eu No imagino fim. que um baterista sofreu na pandemia, né? Mas você diz por quê? Ué, porque você conseguiu tocar bateria em casa? Super, super. Cara, na verdade, foi uma redescoberta, assim, porque depois de muitos anos trabalhando com música, eu voltei a conseguir estudar em casa. Eu nunca estudava em Legal. casa, nunca tinha tempo, não dava esse espaço. Hoje em dia eu acho essencial, assim, hoje em dia eu não consigo, eu preciso, né, praticar, assim, eu entendi que a prática é uma coisa diária, né, não é uma coisa, é isso, semanal, ou só quando está trabalhando. O mais importante, inclusive, é eu estar praticando, né, sempre para na hora do trabalho eu estar bem solto, né? Ligado. É. É engraçado, eu perguntei isso meio no improviso aqui, mas porque eu tinha essa questão na cabeça. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas há muito tempo eu te vi tocando, acho que com Criolo, e você não era o baterista fixo dele, mas você apareceu no show. E eu lembro que a gente estava vendo o show lá, assim, de repente a gente olhou na bateria: "Espera, é o Curumim na bateria? Que louco, né?" E aí, tipo, porque você era o cara que a gente ouvia cantando, né, então, tipo, você tá ali de falei: "Pô, tem muitos compositores aqui no palco nesse momento". E aí, eu fiquei pensando nisso: "Pô, o cara", não sei como que foi esse trabalho, porque a gente acompanhava eu nessa época, acho que eu vi uns 10 shows do Criolo e você não era o baterista dele. Eu: "Pô, como que o cara tem essa firmeza de já entrar numa banda, já pegar tudo, pegar todos os cordas?" Eu fiquei: "Será que é intuição? Será que é técnica?" Aí a minha pergunta era essa: pra você, a música é intuição, é técnica? Como que você foi reavaliando isso também? Porque você acabou de falar que reaprendeu que a prática é muito importante. Como que você avalia isso? E esse tempo aí de pegar vários jobs aí, como que é isso para um músico? Olha, desde que eu comecei a tocar, assim, e aí foi engraçado porque dessas coisas do caminho da vida, assim, né? Eu, eu comecei a aprender a tocar violão e aí eu tava assim, tipo, acho que primeira, segunda série, eu era bem novinho, assim. Super. E aí o meu primeiro colega, que foi tipo meio cara que eu sentei do lado, assim, ele tinha os pais músicos e ele já tocava violão. E aí a gente ficou meio praticando juntos, tudo. E ele já tinha uma coisa assim que ele já tocava violão, mas ele também já fazia umas composições, ele sabia 7 acordes, mas já compunha, sabe. Então, desde esse comecinho, assim, eu entendi que não era,
que não precisava dividir, entendeu? Ser só músico, ou só compositor, ou só. Lógico, você pode ter mais talento para uma coisa, mais para outra, Uhum. você pode se direcionar para os seus talentos, assim, mas eu sempre vi a música como uma coisa assim, mais global, né? Não precisa ser só arranjador, não precisa ser só técnico de som. Eu sempre gostei de. Sempre fui muito curioso ali com a música e sempre dei pitaco do arranjo até até a mixagem ali. Eu quero mais agudo, quero menos, enfim, eu sempre. E Tim Maia. Eu sempre gostei, sempre fui curioso Mais grave, e. porra. Exatamente. Então, faz muitos anos, né, que eu trabalho também como músico, acompanhando outros artistas. Então, ali com o Criolo, foi, sei lá, agora é difícil lembrar, mas é tipo, foi, sei lá, 2017. Foi um pouco antes da pandemia, né? Não lembro, mas eu já tinha uma carreira longa, já tinha passado por um monte de trabalho, por um monte Sim. de trabalho que eu tinha que pegar em uma semana, um monte de música. Então, foi tranquilo, assim. Mas pra gente foi muito. Pô, é o cara que a gente ouve. E o cara tá de bateria aqui. Você vai começando a identificar. E aquela banda depois, o Thiago França apareceu dali, o Ganges, a gente foi começando a reconhecer os nomes. Pela nossa, até porque a gente era muito novinho ali vendo a coisa. O Curumim, uma coisa que eu queria saber também. Na sua bio tá artista, músico, compositor, né? Você falou de tá em todas as vertentes. Velho do Rio. Quem é o velho do Rio? Qual que é o sentido? Não, Velho do Rio é mais. Eu acho que o Velho do Rio era até um personagem de uma novela, se não me engano. Quer dizer, não era o Velho do Rio exatamente o nome, eu esqueci o nome. É o do Pantanal? Eu acho que eu não tenho certeza, mas é mais essa brincadeira, assim, de eu já ser já uma geração um pouquinho já pela metade ali, Pela metade é ótimo. pela metade, então já tem uma coisa mais uma coisa mais de velho, não de velho exatamente, né? Mas é isso, de já não gostar de Mais jovem há tudo. mais tempo. Exatamente. Entendi. Achei que tinha um. Não sei se você gostava de ir pro mato. Achei que podia ter alguma coisa a ver. Você é, Eu você é amo. mais urbano? Você é mais urbano ou do mato? Cara, eu sou super do mato, mas eu nasci em São Paulo, nasci, cresci, nunca consegui sair daqui. Tentou? Não entendi. Você tentou bastante? Eu tentei Sair? levemente, assim, tentei levemente. Eu tenho certeza que a vida de verdade não é aqui. Mas, ao mesmo tempo, é isso também. Hoje em dia eu trabalho com música, eu amo a música, eu tenho 3 filhos também, então eu ainda não me vejo fora daqui, mas eu quero muito um dia poder viver mais conectado com a natureza, porque, enfim, eu tenho acho que uma ligação forte, sim, com certeza. Nesse sentido também tem esse velho do Rio aí. Entendi. Eu fiquei pensando nesse aspecto. Eu falei, eu acho que é esse aspecto que ele quer dizer, mas legal. E uma coisa que eu queria saber, tipo, nessa trajetória, falando até mais do disco, por exemplo, o disco abre com É Amigo. A gente tá ouvindo uma resposta da sua amiga. O que você mandou pra ela? Você tem essa lembrança? O que provocou a mensagem? Cara, eu não sei, eu não, agora você me pegou, eu vou até investigar depois, porque realmente é interessante essa pergunta, mas eu não É lembro uma o que que eu. mensagem autêntica ou ela foi escrita para o disco? Não, é uma mensagem autêntica, é uma mensagem espontânea e autêntica. Que demais. Mas é isso, né? Provavelmente é uma Quem mensagem de pandemia, né? e quem tá falando Bem, ali eu não identifiquei. é uma menina chamada Ellen Correia, ela tem um nome artístico de Nelê. Ela é Legal. uma rapper de Campos dos Goytacazes.
Hoje em dia ela mora na Europa, mas ela é isso, uma poeta, uma música maravilhosa, mas ela acabou não seguindo a carreira, assim. Ela tem algumas poucas coisas assim no YouTube. Ela participa até de um single que eu não sei que chama. Ela rima ali uns versos. Enfim, é uma pessoa uma amiga próxima e a gente trocou essa ideia. Eu vou investigar, eu fico te devendo essa informação, não? Mas Mas era isso. quando você achou a mensagem para abrir o álbum, foi posterior ou na hora que ela mandou, você falou: aqui tem coisa. Eu tenho um pouco esse costume, assim, de ficar alguns momentos, assim, principalmente do ouvido, assim, né, do campo do ouvido, assim, mas sempre que tem alguma coisa que eu acho especial, assim, que me dá um arrepio, assim, quando eu ouço, ou eu gravo, né, ou dou um jeito de guardar, assim. É, E essa foi uma delas. É uma coisa até que eu acho que eu comecei ali fazendo com a história do sample, né? A MPC eu trabalhei muito nesse sentido do sample, assim, eu queria trabalhar. Cara, eu durante muitos anos, quando era mais jovem, né? Tinha tempo. Quando tava mais inteiro. Eu gastava muitas tardes fazendo esse tipo de trabalho, que era botar vinil, né? Eu fiz uma coleção só de música brasileira, assim, eu foquei em música brasileira. Ficava ouvindo disco e aí quando me dava essa coisa assim, alguma coisa que me arrepiava ou então um som de instrumento assim muito especial, ia lá e pegava. E aí eu formei uma livraria grande de pesquisa nesse sentido assim. Que demais. E aí eu acho que isso tem também no adotei isso para a vida assim. Essa livraria você usou mais como referência ou ela aparece ao longo dos seus discos? Ah, ela super aparece. Ao longo dos meus discos, ao longo de todos os discos que eu produzi, às vezes tem assim, cara, tem umas coisinhas assim que, cara, às vezes é só um chocalinho fazendo tsh, mas assim, é, os discos antigamente, eles tinham uma certa magia assim que é do processo da gravação para impressão ali no vinil, né? Tinha algumas coisas que elas não eram muito Transmitido. programáveis, assim. Elas não eram muito. É isso, tinha um monte de intempérie que podia acontecer, que Uhum. podia trazer isso, outras coisas no meio daquilo, assim. E então, às vezes é isso, às vezes tem um chocalhinho, mas que ele tem uma ambiência, ou que ele sobra com um prato que veio de antes, assim, e aí cria uns fantasmas, assim, umas coisas, uns sons loucos, assim, sabe? Uns sons muito interessantes, e aí ele dá uma. Essas coisas dão uma textura, assim, na música, no som, que, que é isso, que ela tem uma coisa meio mágica, assim, sabe? Entendi. É isso, tem uma. Eu adoro isso até hoje, né? Assim, é isso, uns fantasmas, assim, sabe? Não são coisas que são um instrumento ou alguém tocando, às vezes tem um barulho estranho assim que apareceu, que aconteceu de uma mistura de coisas, às vezes até na hora do cara tá fazendo ali a master do disco, que é um processo super, né, delicado, tudo. Às vezes é isso, às vezes ele deu um pouquinho mais de ganho, não sei, e aí trouxe um reverb, não sei, enfim, tem essas coisas que Sim. eu adoro ficar Tem mil buscando. questões, né? Porque eles gravavam em fita, com às vezes 4, 8 canais, né? Então você tinha que juntar muita coisa num lugar só. Acho que uma vez eu gostei dessa analogia que o cara fez. Você ouve, sei lá, o violão dos Beatles, por exemplo, não é o violão que você toca, o som que você toca na sua casa. Ao mesmo tempo, o violão de hoje de uma gravação pop, parece que o cara tá tocando no seu ouvido, assim, de tão presente, né? Que o cara, a presença que.
Isso muda radicalmente, né, a função. Então, quando você vai samplear e recortar, acho que surgem quase que novos sons, né? Pelo jeito que você descreveu, me lembrou muito o processo de quando você fica repetindo uma palavra muito e ela vai perdendo significado e você vai encontrando outros novos trechos quase nela. Você fica É, repetindo muito a mesma palavra. eu acho que tem a ver com isso, sim, tem a ver é, com essa busca também por uma sonoridade, né? Eu gosto muito dessas músicas mais antigas, e aí eu acho que é isso, ele também bota uma coisa assim moderna, mas com umas texturas antigas, umas, umas coisas meio meio apodrecidas, assim, um estragado legal, sabe? E não só isso, né? Às vezes os discos também, com o tempo, com a sujeira que ele vai criando, ele também vai somando outras camadas de sonoridade, de ruído. Então, também tem esse túnel do tempo, assim, sabe? Parece que você está conversando com outras épocas, assim. Verdade, você tá falando de vinil físico, né? Não é ouvir um vinil no YouTube, sei lá. Então tem a coisa física, né? Aquela cópia sua tem Exatamente. aquela presença, né? Quando que você começou a se interessar por vinil, por música brasileira? Você antes era mais, não sei, do rádio ou até da música internacional? Como que você vai separando assim os seus gostos de música por música? E quando você falou assim, não, música brasileira, você falou isso, né? Eu queria que você detalhasse mais. Não, música brasileira é meu lance, eu vou colecionar esses discos, fazer essa pesquisa. Quando que norteou isso e por onde você começou assim? Quais vinis, quem que te movia, quem que você gostava de achar? Tem uma relação muito forte ali com o rap, né, com o hip hop, que acho que foram os gêneros que trabalharam muito com isso, assim, desde o começo, né? Sim. E, e aí foi quando? Foi tipo em 98, eu comprei esse aparelho que chama MPC, né? Comprei até de um músico aqui de São Paulo que chama Guilherme Castrup, é um baterista, tocou muitos anos Grande comigo Castor. lá no Arnaldo Antunes, tocou muitos anos com a Adriana Calcanhoto, Vanessa da Mata, enfim, é um percussionista, baterista, Produziu a já Elsa. exatamente, produziu a Elsa. Aí eu comprei dele, e aí é uma máquina que dá para trabalhar de vários jeitos. Mas eu tinha esse gosto pelo rap, eu gostava muito. E aí eu fui meio me direcionando para essa onda que é do sample. E aí dentro da onda do sample eu também fui me fechando algumas coisas assim, daí foram, ah, como é que eu posso dizer? Estilos pessoais, assim. Eu fui falando assim, não, eu só vou samplear de vinil, que eu só vou samplear dos vinis que eu comprar, que eu garimpar. Não vale E roubar. é, e não vale CD também. Na época tinha Não vale CD CD. ainda. Não vale CD, não vale internet, tem que ter o vinil aqui. Tem que ter achado. E aí, depois de um tempo, eu fui falando assim, não, 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 eu preciso focar numa área, e aí eu falei, não, eu preciso pesquisar música brasileira, conhecer, entender. E aí fui para essa onda e também quando nessa época assim que eu estava começando a ver essas coisas, era engraçado porque a música brasileira era quase uma música internacional, porque a gente não conhecia a música brasileira. Total, total. Eu me sinto muito assim. Então, vira e mexe, aparecia uma coisa que você fala, nossa, isso é muito legal, eu nunca ouvi, assim, como isso é brasileiro, como é que pode e tal? E com umas sonoridades também muito peculiares, sabe? Então, foi, acho que também
morar em São Paulo tem um pouco disso também, tem um pouco de ser estrangeiro no Brasil, assim, sabe? A gente tem poucas raízes brasileiras, assim, né? Ao mesmo tempo que é isso, né? O Brasil é justamente isso, é uma coisa meio caótica, né? E, Mas mas qual foi o primeiro ramo que te interessou? Eu vou te dar dois exemplos meus para você ver que sacar do que eu tô perguntando, assim, tipo, por quê? Por exemplo, eu lia bastante sobre música. Uma coisa que eu lia bastante nas revistas, que eu pesquisava e tal, nos livros. Ah, o som dos vinis dos anos 80 é tudo um lixo. Tinha essa máxima. Aí eu fui ouvir Djavan dos anos 80. Tudo maravilhoso. Aí eu, mas de onde que eles tiraram que se gravava mal nos anos 80? Beleza. Ah, que antes do João Gilberto todo mundo cantava de outro jeito. Aí você vai ouvindo, tem várias pessoas que precederam aquele canto. Enfim, por exemplo, uma descoberta minha recente é o Miltinho. Eu tava ouvindo o disco da Elsa e a Elsa começa a imitar umas pessoas e citar. Fulano, fulano, Miltinho. Aí eu, pô, nunca ouvi o Miltinho. Aí eu fui ouvir, maravilhoso, assim, também uma outra pegada. Quais foram, esses são os meus exemplos, foram os ramos que você foi pegando e fazendo essas descobertas, falando, meu, parece que ninguém sabe disso, preciso contar para as pessoas. eu acho que uma das minhas primeiras bandas, não foi a primeira, assim, mas eu acho que foi a primeira, assim, que começou a tocar em bares, assim, a primeira que começou a levantar voo, assim, se apresentar né, fora de casa, fora da garagem, foi uma banda que chamava Banda Zomba e era com a Paula Lima, né? A gente Sim. era tudo novinho, eu acho que eu tinha 20 e poucos, assim, talvez menos que 20 até. Isso é 97, né? Né, 90, talvez até antes, assim, a gente tenha começado. Talvez a gente tenha começado um 90, 95, talvez. Eu não lembro agora exatamente. Minha memória é muito, muito ruim, mas. Eu tô me guiando aqui pela sua biografia que tá aqui no Itaú Cultural, confia no Itaú Cultural. Você Então tinha mais ou pronto, menos ela 18 anos. vem para nos ajudar aí. E aí, aquela ali para mim foi meio uma faculdade, assim, sabe, de música, porque a gente se propôs a fazer uma coisa que a gente gostava muito, que era um funk soul, mas assim, com essa pegada americana. E só que é isso, naquela época a música ela não era fácil você conseguir discos do James Brown, discos do Stevie Wonder, ou discos, né, a Paula tinha uma vertente mais moderna, assim, ela gostava daquele New Soul, né, que era Incognito, Brand New Heavies, Diane Reeves. Não era fácil conseguir esse material. Maxwell, né? Era caro e muitas coisas nem chegavam aqui assim. Sim. Então a gente foi, né? Cada disco a gente engolia até Valorizava, né? o osso, assim, e escutava, e estudava, e reproduzia, e tentava fazer também composições nossas dentro dessa linguagem e tal, enfim. E aí fomos desenvolvendo, né? A gente foi entrando, eu fui entrando mais nessa coisa do funk soul mais antigo, a Paula dessas coisas mais novas, e aí também a gente se encontrava ali no meio, enfim, fomos caminhando, e aí mais para o final dessa jornada aí, a gente foi falando, cara, a música brasileira é que é legal. E a gente foi descobrindo o funk soul brasileiro, né? E não só o funk soul, mas também as adjacências, o samba rock, o samba soul. ah, e aí a gente foi adentrando um universo assim que até então eu não tinha adentrado muito, que era isso, era Tim Maia. Hoje em dia é comum, né? Mas naquela época não Sim. era comum. Jorge O Ben, Racional não era um lance, né? Não era coisa que todo não, mundo ouvia. não, era super lado B, pouca gente conhecia. É, Então, aí foi bem nesse momento que acabou assim essa banda. E aí eu já tinha mais ou menos um material e aí me iniciei assim em carreira solo bem dentro dessa ideia assim de fazer um funk soul brasileiro, tal.
e bem em cima dessas referências. E, e aí, e foi bem nessa época também que eu comecei essa onda de comprar disco, de começar a buscar essas coisas. Então, Mas era você, isso. com esse negócio de comprar disco, você é tipo. Qual que é o seu nível? Assim, é um nível mais pessoa comum, pessoa física? Ou é mais Ed Mota, assim, tipo, ah, tem um disco de 10 mil reais? Qual que é? Não, inclusive até ando bem parado de comprar disco justamente porque inflacionou muito, né? É difícil hoje em dia comprar disco. É, Hoje qualquer sebo o cara entra lá na internet e vê quanto tá valendo, né? Não tem como exatamente, passar ninguém pra exatamente. trás, assim. Entre aspas. Eu consegui comprar bastante coisa. Eu acho que eu hoje tenho assim uma livraria pequena, mas mais legal de que eu ainda posso pesquisar ainda bastante ali sem precisar comprar nada. Então eu tô meio fechado para fechado para balanço. Eu não estou comprando mais Legal. nada porque é isso, tá meio impossível e eu também não tô com muita grana não. Já gastou tudo em vinil aí, ó. Ô Curumim, aí conectando as coisas, o, o Achados e Perdidos ultrapassou a barreira dos 20 anos, que é uma baita marca pra um álbum, né? Quanto que a gente tá falando de música envelhecida, agora você tá vendo a sua própria música envelhecer, né? Ganhar essa gradação. E para mim, o Achados e Perdidos é muito inesquecível, porque, por exemplo, Guerreiro, eu era muito jovem ali, devia ter meus 14 anos, sei lá, e eu vi no FIFA, né? Eu vi no videogame essa música. E era incomum pra gente, porque videogame era tudo coisa estrangeira, então você tá ali jogando, tem um cara falando em português, e aí tem essa coisa louca. Pra você ser um artista independente, eu demorei pra te achar. Pô, esse cara não tá na TV. Como que esse cara não tá na TV? Essa música é incrível. É um cara em português cantando no videogame que tinha que aparecer mais. E ao mesmo tempo tinha essa coisa que acho que analisando depois eu percebi que tipo, pá, essa música é nova, é desse ano, tal, mas ela tem esse swing diferente. Ela parece que veio do passado, porque tem tudo a ver com essa coisa que você está descrevendo, o seu interesse pelo passado, seu interesse de resgatar, de incluir elementos através do sample do passado, então fica essa coisa meio anacrônica, meio sem tempo, né, na verdade. Quais são as suas lembranças do Achados e Perdidos? Como que você enraizou? Não, agora eu vou fazer minha carreira solo, o batera que vai cantar. Me conta, assim, reminiscências do Achados e Perdidos pra gente lembrar um pouquinho desse disco que tá aí completando um pouco mais de 20 anos. É, é, bom, vale lembrar que pouco mais de 20 anos atrás o mundo era completamente diferente. Esses programas de música que hoje a gente usa, assim, com muita destreza, tudo, eles estavam começando, assim, no Brasil. Então, era uma super novidade, né? Até então, a gente não tinha todos aqueles recursos, por exemplo, para edição de uma música, né? Antigamente era isso, gravava na fita, e aí, se você quisesse fazer uma edição, ou você gravava de novo, ou você recortava a fita e colava no, né? Enfim, tinha toda uma... Aque- Aquele ar de colagem que tem no disco dá pra dizer que ele foi feito na unha. Foi. Não, mas então, nessa época já eram os programas de computador já. E eu já também nessa coisa da MPC, nessa viagem toda. É, e aí ele vem um pouco nas asas dessa ideia aí do final da Zomba, a gente querendo fazer uma música brasileira, mas que fosse swingada, né? Que tivesse também essa referência do funk, do rap, né? Que tivesse tudo isso assim misturado. Tinha uma. E aí é engraçado, porque também é o começo, né? Desde esse começo aí, a minha ideia era encontrar uma linha que costurasse um monte de coisa que a gente vê que tem, né, na música brasileira. Você vê que a música brasileira ela não é uma coisa só, ela tem um monte de.
ela vem de um monte de lugares, e aí eu entendia que tinha uma costura, assim, que dava para fazer, que dava para juntar tudo numa coisa só. Acho que isso é uma coisa que até hoje eu busco no meu trabalho, assim, uma síntese de um monte de coisa que tem na música brasileira, né? E aí foi isso. Foi um disco que foi um primeiro, né? Hoje em dia eu acho até um pouco engraçado algumas coisas Você assim. gosta dele? Você consegue ouvir? Cara, todos os discos depois que eu fiz assim, eu não ouço muito. Sempre fico assim, nossa, devia ter feito diferente. Eu, eu, É, eu sou assim eu, com podcast, eu imagino músico, porque é uma coisa mais assim, né, ali na fica, cara. fica gravado para sempre, né? Então eu não costumo ficar ouvindo muito, não. Eu não gosto de ouvir. É isso, a gente vai mudando, né? Depois que a gente entrega aquele trabalho, a gente já muda, começa a mudar para o próximo, assim. Então, mas eu vejo isso, assim, eu vejo que é as primeiras braçadas nesse mar aí, e eu vejo nele, é isso, essa costura, mas ainda uma costura ainda muito, uma coxa de retalhos, assim, sabe? Eu acho Legal. que aí eu fui afinando e eu acho que hoje em dia eu consigo perceber que não é mais um retalho, é um pano costurado com muitas linhas diferentes, assim. E como que você, que você lembra dessa época? Você falou uma coisa legal, que pode parecer óbvia, mas não é. O mundo era muito diferente 20 anos atrás. A música independente, então, nem se fala, né? Não tinha essa profusão de festivais, não tinha a internet como um motor tão solidificado e tão com braços tão amplos, né? Como que você imaginava da sua carreira naquele período que você achava que você ia viver só da música, você ia ter que tocar com outras pessoas? O que você bolava? E o que deu certo, o que deu errado? E como que você avalia o cenário de hoje também? Porque muita coisa melhorou, mas muita coisa também tá estagnada, né? É. Cara, nessa época que eu lancei era muito curioso, porque era um momento que estava surgindo o MP3, ele estava se popularizando, né? Então, antigamente você comprava um disco que vinha ali 10, enfim, vinha 40 minutos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. De repente, você podia, num CD só, você podia ter, sei lá, 10 discos dentro de um CD só. Sim. Então, começou a ter um volume muito maior de música, assim, para se escutar. E aí começou também essa coisa de poder baixar a música. Então, tudo aquilo que era difícil de conseguir, por exemplo, nessa época eu comecei a gostar muito de reggae, de dub. E, cara, isso não tinha em loja aqui no Brasil, assim, era muito difícil, conseguia poucas coisas, às vezes compilações. Então, de repente, a gente começou a ter acesso, assim, a músicas do mundo, as músicas que a gente queria, não só as que a gravadora impunha para você, né? Que Sim. aquilo que só tinha na loja. Não, de repente eu podia ouvir, porra, podia ouvir o disco que eu quisesse do Lee Perry, do Bob Marley, do James Brown, de repente, assim, sabe? E as coisas piratas também, né, desses caras. Então nesse momento foi muito louco, porque foi um momento assim que começou a ruir toda a indústria musical e também começou esses novos programas de música, de gravação de música, possibilitaram também uma profusão de música independente, ficou mais fácil ser independente, foi possível você entrar no mercado, né, gravar seu próprio CD e você mesmo ir lá vender na loja, né? É, Então, eu peguei também um pouco um trampolim, assim, porque eu acho que de tempos em tempos abrem brechas, assim, para Total. isso, assim, sabe, para novidades, né? Que eu acho Hoje, que é uma porteira que meio que se fechou legal agora, né?
Pois é, eu acho que hoje já não tem tanta abertura para novidade. Naquela época você via que as pessoas estavam um pouco sedentas por novidade, porque elas foram esmagadas há anos a consumir só aquilo que era oferecido, que era definido pelas gravadoras, né? E pelas rádios, enfim, por toda uma indústria. Então tinha uma libertação assim, nossa, eu posso ouvir coisas diferentes. Finalmente eu posso, né? Tinha uma coisa de um frescor assim. Então eu sei que eu entrei também numa onda que é isso, as pessoas estavam querendo ouvir umas coisas diferentes, estavam buscando novidades, né? E então foi bem interessante assim. Nessa mesma época veio muita coisa, né? Tem muita coisa que surgiu aí dessa época, dessa minha geração, como a Tulipa, como a Annelise, como quem mais que vem dessa época? O Genesi. Não, o Genesi vem um pouco depois. Não, o O Genesi é um Genesi pouquinho um depois. pouquinho mais, mas é um É que ele pouquinho já mais. tocava, né, com você, com a galera. É, mas tem uma profusão assim de artistas que vieram dessa época. É, e aí é isso. Hoje se consolidou um outro tipo de indústria, né? Hoje já tem se consolidou de novo uma coisa. Existe uma coisa bem capitalista hoje em dia no mercado da música. E e é isso, eu fico só olhando, eu sei que essas coisas vêm e vão assim. A música que fica, né? Eu já entendi que isso acontece de tempos em tempos, é isso, já talvez seja uma segunda onda que eu esteja vendo assim, a indústria fechando, né, um pouco a coisa, assim, né? E eu sei que Eu uma hora ela vai sempre. cair também. Exatamente. Porque as pessoas vão ficando chateadas com isso aí, vai cansando, né? Eu sempre, com a sua música em especial, eu sempre fiquei muito indignado, porque a- você, a Tulipa, eu gosto desses nomes. O próprio Genesi, esses dias eu tava ouvindo rádio, esses dias, 2 anos atrás. Aí começou a tocar as músicas do Genesi de 2010. Aí eu, por que vocês não tocaram na época? Por que não tocava na época no rádio? Por que Passarinho não tocou a exaustão em 2012? Eu lembro de ouvir Passarinho, você e o Russo, que a gente nem fazia ideia de quem era o Russo ainda direito, pelo menos eu, né? Que hoje tá aí com o Baiana, que todo mundo conhece, tá grandão, eu acho um presente, assim, um presente que a gente conheceu através lá do Passarinho. Mas eu lembro de ouvir Passarinho em 2012 e falar, meu, essa música tinha que tocar todo dia, massivamente. Quando que você perdeu essas ilusões? Eu demorei a perder. Às vezes eu ainda sonho que elas vão acontecer. Você chegou a ter elas? Ou você sempre lidou tranquilo, tipo, esse não é o meu jogo, deixa os caras. Olha, eu nem sei dizer assim, eu nunca esperei nada assim nesse sentido, porque eu sabia também que a minha expressão tinha uma coisa meio diferentona, assim. Talvez não é isso, talvez não fosse muito mesmo uma coisa. É pop, ela é pop pra caramba, assim, mas talvez é isso, Nossa. talvez não fosse nesse lugar massivo ou maiorzão, assim, né? Ah, Ao mesmo tempo eu sinto uma coisa. Hoje tem um querer, um gosto pela música brasileira que na época era menor. Às vezes eu fico pensando. Você sente às vezes que você também chegou um pouco adiantado na festa? eu não sei, eu nunca pensei também nisso, assim. Ah, legal. Porque não dá pra ficar pensando o que foi, o que teria sido, assim. É o que é. O que eu sinto é que hoje em dia, com certeza, eu já não sou uma novidade, né? Então, eu perco algum brilho das pessoas olharem e falar assim, nossa, olha isso, entendeu? Olha Ah, esse tem. descobrir essa coisa, sabe?
Tem é uma coisa mais... novidadeira, né? Ruim. Oi? As pessoas são muito novidadeiras, né? Tipo assim, o mais novo, né? Que pra mim tá traduzido naquele verso do João, que ele fala assim: seu Nelson Mota deu a nota lá que hoje o dia é rock and roll, é sempre essa coisa, né? A música nova sempre tem que substituir a do passado. O passado tá muito caro. Põe o novo, põe o novo, põe o novo. Eu acho que isso faz parte um pouco da coisa do consumo, né? Você vai comer sempre arroz com feijão, daí uma hora pinta aí um risoto, daí fala, pô, isso aqui é demais, enfim, acho que faz parte da coisa do mercado, né? Do consumo, você quer coisas novas, você quer novos sabores, né? É, Então, eu acho que é normal também. Na vida mesmo a gente, né, tem essa relação com as Sim, coisas. Às vezes você compra um livro que você está amando, depois um livro não, porque o livro você lê uma vez ou duas, enfim, mas é isso, um disco você está amando, depois passa um tempo você já enxerga ele com outros olhos, assim, enfim. Mas hoje eu me sinto assim, ao mesmo tempo que também eu sinto também que sinto também que eu fui apurando, assim, que eu fui evoluindo e que hoje minha música é mais legal do que era antigamente. Quer dizer, eu, eu sempre gosto mais do último disco, né? Mas eu acho que eu fui, claro, eu fui apurando como músico, como cantor, como compositor e muito, nossa. acho que hoje em dia a minha expressão é mais interessante. Então esse é o grande desafio, né? Eu falo muito com o Arnaldo Antunes, né, que eu trabalho com ele há muitos anos, e ele sempre conta isso aí, que o mais difícil para um artista não é fazer sucesso, né? Mas é a longevidade. Isso é o maior desafio de um artista. Isso é a coisa mais difícil e que a gente tem que tirar o chapéu. Que demais. Belo conselho. Falando do Pé da Selva, que a gente acabou, a gente começou nele, depois foi indo para longe. Que mais aspectos do disco você gostaria de falar? Porque ele tem essa coisa também da colagem, não sei, né, as vinhetas, o jeito que elas vêm, essa coisa do instrumental também, de novo, essa coisa do tempo na sua música, eu acho que continua muito forte, como você falou, desenvolvido, né? Também tem coisas super pops ali no meio, aí depois fica um pouco mais esquisito. Quais que aspectos você gostaria de levantar do disco? E uma coisa que eu queria falar é que, lendo sobre o disco, eu ouvi falar na Saloma Salomão e no Krenak, que são pessoas que você seria quase que nortearam algumas coisas do disco. Queria que você falasse disso também. Sim. Dentro daquele contexto ali da pandemia, né? Da gente olhar a nossa vida de dentro, né? Assim, parar e ver o que a gente vinha fazendo, né, com as nossas vidas. Acho que teve um pouco disso e ver também que o sistema estava derretendo, né? Que, cara, né? Que porra é essa, né? Que isso não tá fazendo sentido mais. A gente precisa transformar. E daí quando a gente, né? Eu acho que assim, quando a gente pensou, cara, a gente precisa transformar, surgiram algumas luzes assim por aí, né? Que foi isso, foi o Krenak, foi o Saloma. é, Isso eu estou falando de um universo bem particular. Eu acho que cada pessoa também teve as suas seus fachos. Descobertas. É, ah, mas né, o Cacau Herá, o Davi Copenauá, que foram pessoas que falaram assim, cara, O Davi é gênio. não vai ter jeito da gente pensar a vida daqui para frente que não for pensar numa coisa mais ampla e maior, que diga respeito não só ao seu vizinho, à sua comunidade, mas também à terra, também ao ar, também ao mar, né? A gente vai ter que crescer nesse aspecto geral, né? Não existe
a grande curva que a gente vai ter que fazer do sistema, não sei se a gente vai fazer sem capotar, né? Mas a grande curva tende ao capote. Tende ao capote, mas sair dessa coisa individualista do eu venci, eu vou pegar minha grana e me garantir aqui, cara, eu não vou conseguir ser feliz e ser completo se o meu vizinho está em desgraça aqui, entendeu? Se tem uma pessoa morando na rua na frente de casa, se os pássaros estão agonizando por causa do ar horrível, né, que está na cidade, enfim, não existe uma felicidade sozinha, encastelada, entendeu? Existe a ilusão, né? Aí você pode também viver de ilusão sem problema, mas isso, a gente vai ter que pensar nessa. E aí eu acho que essas pessoas vieram muito nesse sentido de trazer caminhos, assim, sabe? Mostrar, assim, falar, cara, olha isso daqui, entendeu? Foram O pessoas. Krenak, acho que ele talvez até por ser mais conhecido, acho que todo mundo deve estar ouvindo. A gente já entrou em contato com ele. É muito interessante como ele faz valer aquela frase, né? Leves deslocamentos que ele dá na nossa percepção, você percebe quanto que as coisas estão erradas, né? Ele vai só deslocando um pouquinho a realidade e fala, verdade. Ele escancara o óbvio, né? Exatamente. Ele mostra assim, cara, nossa, realmente como é absurdo isso que a gente faz sem nem pensar, assim, né? Então, ele traz essas luzes, assim, e aí eu acho que isso também foi inspirador nessa criação do disco, né? O Então, disco, no disco você falou de pássaro e de mato, por exemplo. A gente tem algumas cenas que a gente consegue identificar só pelos títulos das músicas. Por exemplo, Paraibuna. Aí, por exemplo, Cheiro, Pássaro Sangue, Jacarandá, Tempo de Sal. Você vai. Tem duas coisas muito presentes no disco são a natureza, o mato, o corpo também, né? Como local, né? Lugar que também tem que ser cuidado. Você acha que é por aí? eu acho que é super por aí. Eu acho que é super por aí. É uma ideia de que do disco que é isso, que a gente que essa conexão, né, que esse entendimento da gente mesmo, né, como parte de um todo, como células de um corpo maior, assim, Total. e que dependendo da ação que a gente faz é quase como se fosse um ataque autoimune ao próprio organismo, né? Eu, quer dizer, na verdade, acho que o disco não tem essa coisa muito panfletária, né, de falar, Não, é não super. podemos. Eu acho que ele É, traz mais essa ideia de que, cara, a gente precisa se voltar para dentro e para as raízes e para nossa conexão com o mundo e o universo, assim, né? O quanto isso é importante. Eu acho que o disco ele vai bem nessa toada. total, eu concordo. O disco ele não é nem momento. Essa mensagem ela tá né, é quase subliminar, assim, ela cai, a ficha cai depois que você termina de ouvir o disco, assim, do assunto geral. Não tem nenhuma música direta ao ponto, assim, nesse sentido, né? Ela não é apocalíptico, assim, Não vai é. acabar, então a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não queria trazer isso porque, na verdade, toda vez que eu vejo isso, me dá uma agonia e uma sensação de que a gente não vai conseguir, assim, É sabe? meio paralisante, né? Isso é um pouco, às vezes eu sinto que isso é um pouco, É exatamente, meio paralisante. Então meio eu We Are the queria World, assim. cara, você sendo super hippie aqui, mas é isso, você abraçar uma árvore é maravilhoso, entendeu? Vamos começar por aí, vamos entender que isso pode ser transformador, né? Não, e total, porque eu vou te falar uma coisa que a gente tá vivendo esse período de queimadas. Isso que você falou da coisa autoimune,
eu posso dar. A minha descrição talvez soe muito inocente para quem vê queimada há muito tempo. Assim. Eu sou de Ribeirão, interior, que é um lugar que tem muita queimada há muito tempo. Era mais grave antigamente, muito antigamente, era pior. Amenizou, né, aquela amenizada de agronegócio e tal. E agora voltou a ser uma coisa muito horrorosa, que todo mundo está vivendo. Na sociedade, provavelmente o céu ficou preto, o ar está irrespirável. Seja lá onde você mora, quase no Brasil inteiro chegou essa coisa. E, recentemente, a gente estava na estrada e viu a queimada muito violenta, assim, muito. Numa proporção que eu nunca tinha visto. E me bateu esse sentimento que você tá falando, tipo assim, caralho, tô morrendo. Parece que eu tava morrendo. Porque você vê, tipo, fora a imagem, visualmente, você lembrar tudo que você já leu sobre inferno, sobre fim do mundo, ser muito chocante, muito feio. Porque a árvore é aquela coisa quase indefesa ali, mas muito forte, que consegue resistir muito bravamente ao fogo. Assim, ela vai sucumbir, mas tem essa coisa da chama ficar incandescente, assim, é uma coisa horrível de se ver, mas bate essa sensação, tipo, morremos, né? Tipo, dá esse mal-estar. Que não tá no disco. O disco, ele é propositivo, né? Tem solução, tem caminho ainda, né? Mas precisava fazer essa descrição aqui, porque eu achei que tinha a ver. Não sei se você chegou a ver alguma coisa chocante, Curumim, nesse período. Não, graças a Deus eu não vi essas queimadas, mas assim, vi pela TV, Sim. né? Vi por imagens. Esse ano especificamente, né? É isso. Ainda vão investigar tudo, mas também Tem para mim cara de ser um crime monstruoso, né? Uma sabotagem política, né? tem uma cara super. Também tem uma coisa de uma tempestade perfeita, que é isso, é um ano muito seco para o Brasil, né? Isso também tem que ser falado. E até a Marina vem dando, a Marina, ministra do Ambiente, ela vem dando declarações interessantes, assim, que ela fala assim, cara, a gente está fazendo o que a gente pode, mas também a gente tem que mudar um pouco essa lógica de governar para o agronegócio, assim. Lógico que, pô, é o celeiro do mundo, é massa, mas, assim, são muitos Aguenta setores aí, da né? sociedade, né? Eles não podem só eles mandarem, né? A gente precisa também ter um equilíbrio aqui nessa história. É isso, a queimada comeu e logo em seguida já tinha um edital para ajudar os agricultores que sofreram com as queimadas. Eu não Isso tô me querendo, deixou muito puto. Nossa. eu não tô querendo assim. Eu sei que tem muitos diferentes tipos de agro, assim, mas é isso, a gente precisa. Esse poder, assim, muito concentrado, ele é perigoso. E é isso também, né? A gente vive aqui numa guerra política, né? E também é isso, é um fogo cruzado, assim. Total. O fogo, ele tem esse quê de, de comparação com a pandemia, né? Porque a pandemia também foi uma coisa que durou muito mais do que deveria por causa de questões políticas, e ela mata, ela não discrimina na hora de matar, né? Ela não mata só o inimigo. E o fogo também é assim, o fogo, ele é provocado pela galera que quer isso mesmo, quer o caos, mas atinge eles próprios, porque chega na casa dessas pessoas, chega nas mansões, chega no pequeno, que não tem nada a ver com a história, mas tá lá no meio e, como você falou, o tempo tá muito seco, então alastrou muito mais do que a intenção dos caras, se é que teve ali um crime mesmo, provavelmente teve. Então, bizarro, né? É bizarro, não é? É um, Muitas coisas bizarras estão acontecendo, né? Eu acho que são tempos de transformações mesmo profundas e a gente está vendo assim coisas muito absurdas. O Kurumi, eu cometi uma falha nessa entrevista que logo no começo eu gosto de voltar no passado. E acabei, a gente foi enveredando por tanto lado.
A gente já tá quase estourando o nosso tempo combinado, mas queria te fazer umas perguntinhas assim que eu não gosto de deixar de fazer. Quais são as suas lembranças de adolescente, de infância, até em relação assim à sua escola, à sua casa, seus pais, como que era? Quais são as lembranças assim? Vamos puxar assim, as mais agradáveis, as que mais você acha que te ajudam a contar quem você é hoje, desse período, da sua casa, da sua família, da sua escola. Você tem algumas memórias queridas assim? Ah, com certeza, com certeza. Eu venho de uma família muito amorosa, né? Meus pais foram foram muito cuidadosos com a gente, eu e meus outros dois irmãos. É, tínhamos uma convivência também harmoniosa. Você era qual? Mais velho, mais novo? Eu sou do meio, Do meio. é. Quais E, são as questões de seu do meio? cara, eu nem sei dizer assim, também não sinto muita diferença. Ah, não sei dizer que se é pior, se é melhor. Eu, eu não senti, assim, por exemplo, diferenças no trato entre os irmãos, assim. Bom, bom. Como eu disse, assim, acho que teve uma coisa harmoniosa, assim, sabe? É, também eu acho que tinha isso. Minha infância, o meu pai, ele era médico do time do Corinthians, né? Olha E a só. gente pegou uma fase muito incrível, assim, porque meu pai ele entrou em 76 no time do Corinthians. Ou seja, Foi ele então que saiu da fila. ele entrou, ele tem imagens dele lá na final. Foi o primeiro ano dele como profissional, né? De campo, tudo. Que demais. Então, com certeza, esse 76 foi o ano que eu nasci, né? Então, com certeza, ali na barriga da minha mãe, eu estava sentindo muitas coisas dessa aura aí, né? Desse acontecimento, né? É, e depois disso, quando eu já cresci mais um pouco, comecei a frequentar estádio e o clube e tudo, foi a época mais maravilhosa do Corinthians, que era a época da democracia. Era o Sócrates, o Casagrande, Vladimir, Birubiru, Zenon, era assim um grupo de convivência que era sensacional, assim, sabe? Para Cara, você frente. chegou a conviver com os caras, então? Sim, era um grupo assim, né? Uma mentalidade, né? Adiante. Lógico que eu não sabia de nada disso naquela época, não tinha nenhuma noção política, mas eu sabia que um grupo daquele era muito especial, né? Total. Eu em 82 eu lembro de ver a Copa e, pô, a Copa era isso, eram os amigos do meu pai, era o Sócrates, era o Vladimir, não, o Vladimir, não sei se ele foi para a Copa de 82, mas tinha o Eu Sócrates, acho que foi só o Sócrates. O Casagrande foi em 86. 86, é. Bom, mas enfim, só dos gols que o Sócrates fez assim naquela Copa já era assim uma. Eu O não sei gol se contra a União Soviética é em 82 é um puta golaço. exatamente de fora da área, né? Uma É. paulada assim. é, Então, isso também é muito presente no meu crescimento, na minha formação, esse lugar E aí. a sua mãe fazia o quê? A minha mãe, ela é, né, assistente social. Ela trabalhava na prefeitura, ela trabalhou muito tempo em posto de saúde, ela trabalhou sempre mais na área da saúde. E, enfim, ela fez uma carreira de funcionária pública, né? Depois, Legal. no final da carreira, ela mudou mais para a área do. Minha mãe é filha de japoneses, né? Daí quando ela se aposentou, ela foi trabalhar em assistência social com os imigrantes japoneses ou com filhos de imigrantes, enfim, ela foi e trabalhar mais com a área da terceira idade, assim. Que massa.
E, enfim, Ah, foi eu não sabia disso. Então, todo esse lado oriental da sua obra vem da sua mãe, então. exatamente, Que exatamente. demais. Né, os samurais, o Japan Pop Show, né? A Paixão Faixa Preta. Tem sempre uma coisa oriental. Eu me sinto muito oriental também. Eu me vejo ali, eu vejo a minha família, eu vejo que eu sou muito parecido com essa parte da família. Que legal. Eu gosto do silêncio, eu gosto, eu gosto de comer. É uma coisa muito dessa área da família aí é Você chegou a que visitar o Japão? não, Ah, mas eu sou muito dessa aí, ala da família que transmite o afeto através da comida, assim, sabe? A minha avó japonesa, ela não era muito de falar, né, de ser afetuosa com as palavras, mas quando ela queria dizer alguma coisa de afeto, ela fazia alguma comida que você gostava, ou, enfim, te oferecia alguma coisa especial nesse sentido. Então, tem essa conexão aí também. que, que demais. O Kurumi, a gente falou muito de valor, você falou uma coisa linda aí agora, né? Do afeto da avó que passa por um aspecto cultural que é a comida, tradição e tal. Desses valores perdidos, qual você mais, sei lá, podemos falar de vários gastos aí, né? Sei lá, da democracia ao amor, você falou de abraçar a árvore. De todos os valores perdidos, qual você gostaria mais de recuperar, assim, agora? Que você assumiria como uma causa, assim, você seria um militante dessa causa perdida. Ué, eu queria pegar uma picareta e começar a quebrar esse concreto aqui da cidade, assim. Viver no meio de quilômetros e quilômetros de concreto, assim, é uma. Sendo que isso daqui originalmente era uma Mata Atlântica, né? Então, quer dizer, com trechos de cerrado, tudo, com vários outros também Rio biomas, Aversa, né? assim, mas sobretudo um lugar assim que tinha muita vegetação e muita água, né? Isso daqui era para ser um lugar assim de muita água. Hoje quase virar um deserto é uma coisa meio absurda, assim, né? E que é isso, ninguém vê isso como uma perspectiva de mudança, assim. Então, que seja começando mais devagar, vai, tudo bem, não precisa quebrar tudo, mas assim, pô, fazer Quebrar um calçadas, pouquinho. calçadas perenes que absorvam a água, é, dar, né, Plantar cara, mais árvore nessa cidade, né? fazer um planejamento, né, de arborização, enfim, tem muitas coisas que podem ser feitas aqui. Eu fico até hoje me perguntando quem foi que chegou ali diz que antigamente, Praça Pan-Americana, por exemplo, era a região dos lagos. E eu lembro de conversar com uma pessoa mais velha, assim, que morava por ali, e falou assim, cara, a gente ia muito na região da Praça Pan-Americana e tinha lá a Lagoa Azul. A gente adorava ficar tomando banho lá, era lindo, era uma água cristalina. E aí eu fico me perguntando assim, cara, quem foi que um dia olhou aquilo e falou assim, cara, vamos passar uma avenida aqui e a gente enterra esse rio aqui, coloca Era tudo um dentro de cara um muito cano. infeliz, né? Cara, eu não sei, mas será que dá para voltar umas casas para trás, assim? É uma mudança profunda, né? Mas talvez a gente precise de mudanças profundas daqui para frente. Então, marretada neles. Ah, gostei, gostei. Não esperava por essa resposta, amei. Ô Kurumi, e para gente encerrar o papo, assim, ó, a pergunta que eu gosto de fazer no final, para a gente também olhar com perspectiva. Já te adianto que adorei conversar com você, adorei te conhecer. Já quando soltar o próximo disco, ou antes disso, quando quiser voltar, tá convidado já. Mas a pergunta que fica, assim, pra gente pensar e depois refletir nela daqui, sei lá, quando você voltar aqui daqui 1, 2 anos, o que você quer daqui pra frente? Ai, rapaz, agora você me pegou, porque Pensando aí em Rubi, Bento, Benedito. Não quero te é, influenciar muito na resposta, mas
Pensei nessas três pessoas também. Claro. Não, eu acho que eu não penso muito assim, porque eu estou entendendo, né, cada vez mais, cada dia mais, que não é o que eu quero que vai ser daqui para frente, né? É um pouco. As coisas vão ser como elas vão ser e a gente vai se adaptar, né? Eu vejo que essas gerações que vêm, elas são muito diferentes da minha geração. Sinto um pouco de medo, porque eu vejo que o mundo vai se transformar e será que eu fico com medo às vezes, será que eu vou conseguir acompanhar essas mudanças? Ao mesmo tempo, também ter esses filhos é ótimo, porque também eles me ajudam a colocar nesses mundos novos aí, né? Total. Ah, e eu sei que eles, com toda essa transformação, vejo que eles são pessoas de verdade, né? Então, que privilegiam, né, coisas reais, né? É isso, preservam os amigos, preservam experiências efetivas, né, de construção e, e de respeito. Então, só isso já é uma, assim, uma coisa muito maravilhosa, né? Mas o que vai vir está totalmente fora da minha, né, do que eu quero, do que eu vou deixar de querer mas eu tenho uma coisa que eu não sei, talvez meio besta assim, de que eu acho que as coisas vão se transformar para um lugar melhor, assim, não vai, talvez a gente não tenha nem muitas escapatória. Vai dar, tipo assim, vai dar certo de qualquer jeito, por mais que tenha. Eu acho que, nossa, eu gostei muito de pensar nisso. Eu acho que tem essa tendência, tem tanto proto-fascista no Brasil. Acho que o plano deles vai dar errado, assim, não tem jeito de não dar errado. Né? Gostei dessa filosofia. Eu acho também que a mentira, uma hora Tem ela perna cai, curta. assim, não tem jeito, É, e é isso, né? São fases que a gente passa, assim. Ela está sendo horrível agora nesse sentido, mas ela vai passar também. Quem quiser encontrar o Pedra de Selva, já tá em todos os streamings. Já tem versão física, por mim? Não, não temos versão física ainda. Ainda estamos planejando isso Boa, aí. boa. Mas vai ter show? Vai. Também não está confirmado, mas muito provavelmente para o começo de outubro. Boa. Então fica a minha recomendação. Lembrando de novo que o Telefonemas é esse podcast de jornalismo independente. Então colabore, temos o nosso Pix, telefonemaspodcast.gmail.com. Tem o Apoia-se também, tá tudo na descrição. Colabore com a gente, ajude, passe para frente a palavra. Tá sem grana? Compartilhe esse episódio. Imagino que muitos aqui chegaram já conhecendo o Curumim, dispensa apresentações. E fica o meu convite para vocês escutarem esse descasso, Pedra de Selva. Tá lindo, 45 minutos só de música linda. Curumim, pergunta mais indiscreta do Telefonemas vai ser feita agora. Cruel. Gostou da conversa? Gostei sim, foi ótimo, É isso, foi livre, né? Sem assim preocupação com o tempo, tem que responder logo, posso devagar aqui de boas. Gostei. Logo eu percebi que você é um cara que fala mais pausadamente. Você é assim no dia a dia também, relax, ou você é mais nervoso? Ah, depende, às vezes não tem, né, como ser muito relax. Eu funciono mal, eu funciono mal na ansiedade, na pressa, mas às vezes não tem outro jeito, né? Entendi. Muitas vezes, né, tem que ser assim meio no mas eu funciono melhor mais devagar. Que bom que a gente gostou, que você gostou, porque acho que é isso mesmo. A gente quer promover. Eu vou tentar emplacar esse monte. Vamos promover a desaceleração do mundo. Slow down.
Curumim, brigadão, cara, por ter colado. Boa sorte com o disco novo, com a trajetória nova, com os novos afazeres. Sei que tá corrido aí, você tava... Imagina que vai ter um monte de entrevista para falar ainda, um monte de coisa para fazer, show para ajeitar. Mas brigadão mesmo por ter colado aqui. Um abraço. Valeu, Vinícius. Abraço aí para todos. É isso, turma. Até o próximo Telefonemas. Tamo junto.